meus amigos? Tudo bem com vocês? Como é que está aí a minha imagem? Vê se a minha imagem está chegando parada ou se está tudo bem. Fazem para mim aí o sinal. Seja todo mundo aí bem-vindo, tá, Flávia? Nós estamos aí com hoje uma pessoa que está precisando muito hoje falar menos o tempo certinho de 1 hora, tá? Então, essa live ela vai estar sendo controlada para 1 hora. Nem sabia se a gente ia conseguir realizar, porque o professor Jefferson ele estava internado até hoje, né? Então, ele fez questão de vir, mesmo a gente falando que talvez não precisasse, que a gente marcava para outro dia, e ele fez questão de vir. Então, todo mundo sabe aí do processo que ele está passando, que não é fácil, e estamos aí pedindo aí a colaboração daqueles que se sentirem no coração, né, que possam estar aqui com a gente nessa live de amor. Outra vez, nós estamos aí tentando realizar aí o sonho do professor de realizar, de fazer a colocação para o livro dele e que ele possa se manter até chegar a todo esse processo. Então, gente, sem muitas apresentações, um beijo muito grande para todos vocês, o pessoal aqui do Brasil e de fora, sejam todos bem-vindos e abraçados, momento aí de despertar e compartilhar conhecimento com o nosso querido professor Jefferson. Cadê você? Como estão todos? Tudo bem? Aqui estamos seguindo adiante, tem que ser assim. Mas tudo vai melhorar, tudo é positivo. Sim. Eu quero dizer que é um prazer estar sempre aqui com vocês muito positivo. Hoje. Sim, tem que ser. E eu digo, cada vez que eu estou aqui, eu sinto que eu estou em casa, que eu estou aqui com vocês, com essa gente maravilhosa, nesse programa que é programa de pura luz, de puro amor. E espero que vocês vejam que cada vez a Ana Maria, não somente a mim, mas traz uma série de convidados especiais aqui compartilhando com vocês todo esse vasto conhecimento que eles têm, e para mim é um privilégio poder compartilhar junto com eles, que a nossa obrigação nesse mundo é compartilhar informação, é isso que estamos fazendo. Então, hoje vamos ver uma parte da live de hoje, vou explicar para vocês. Essas informações que eu vou dar para vocês são informações que o governo oficial dos Estados Unidos vai negar, porque eles jamais vão abertamente, mesmo que agora estejam aceitando a questão oncológica, existe uma série de coisas que eles ainda não se podem falar. Mas eu digo para vocês que existe uma questão exopolítica em tudo isso. Estamos vendo que, desde o princípio dos anos 50, existe uma relação diplomática. Quando eu falo do governo dos Estados Unidos, eu estou dizendo que eles estavam representando os governos terrestres nessa época. Tinham poucas nações que estavam ajudando no processo, mas houveram 2 tentativas de um contato diplomático de exopolítica, que é a política que se dá em relação a seres extraterrestres. A gente sempre está falando aqui, não estou falando de luzinhas do céu ou de uma raça específica. Estamos falando de um grupo organizado. É isso que a gente vai estar vendo hoje. Ok? Mas antes que eu comece, eu quero pedir para vocês que, por favor, nos deem esse likezinho, que é importante para o canal. Ok? Então, por favor, só apertar o botãozinho para um like, não custa. Isso aí é uma coisa fabulosa que vocês estão fazendo. Tá bem? E aqueles que não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E mesmo que estejam inscritos, falem do canal para familiares, para amigos de amigos, pessoas que vocês imaginam que se interessariam por esses temas fabulosos que a Ana apresenta para vocês a cada semana. Eu não estou referindo ao que eu falo, mas ao que todos falam. Cada convidado traz para vocês uma coisa importante que, de certa forma, vai ser útil no decorrer da sua vida, de uma forma ou de outra. Ok? Professor, queria também agradecer a todos aqui que entraram aí nessa última semana como membros. Então,
Muito obrigada a todos. O canal ele precisa desse incentivo mesmo. E eu vou pedir, professor, para o senhor falar mais perto do microfone, porque tem gente falando que a voz está saindo muito longe. Então, aqui no WhatsApp, nós vamos fazer Agora, como está? Está melhor? Melhorou, melhorou. Tá, então nós vamos pedir para vocês aí entrarem sempre com as perguntas para o final, para que o professor possa trazer o conhecimento sem a gente interferir no raciocínio, tá? Então é importante que ele possa dissertar tudo que ele vem aí falando para nós, e no finalzinho, uns 15 minutos antes, a gente faz algumas perguntas para ele. Tudo bem, pessoal? Então, conto com vocês. Pode falar, professor, sobre o nosso assunto, como que o senhor vai querer introduzir? Então, somente uma coisinha antes disso, não esqueçam do sininho. Apertem, todo mundo se esquece sempre do sininho. Apertem o sininho na opção todos. Isso ajuda demais o canal, tá bem? Vamos direto ao ponto para que possa dar tempo para tudo, tá? Vocês já repararam que se não houvesse uma forma de organização nos contatos com alienígenas, se cada civilização alienígena quisesse vir aqui como lhe desse a gana e simplesmente fizesse o que quisesse. Claro que temos abduções, massacres, abduções são feitas por todos os alienígenas ou feitas por um grupo específico de alienígenas. Então, hoje a gente vai falar de 3 grupos que são fundamentais em toda a questão alienígena aqui. Okay? E o que eu estou dizendo, então, como estava falando, tem que ver com exopolítica. Não faz tanto tempo atrás, um governo do alto comando em Israel, na parte de inteligência, foi abertamente ao público explicar da existência de uma federação de seres extraterrestres que estariam em contato com líderes terrestres do primeiro mundo. O primeiro mundo que se chama, aí entraria a Europa, entraria Estados Unidos. Você sabe que a Inglaterra não é parte da comunidade europeia, mas mesmo está em Europa. E então esses líderes todos que não tiveram essa contrapartida. Quando o próprio presidente de Rússia, Vladimir Putin, abertamente fala de extraterrestres, porque ele fala abertamente, não é com subterfúgios, não, ele vai direto ao ponto sobre a ameaça extraterrestre, como ele chama. Mas eu digo o seguinte, existe uma abrangência, uma hierarquia, é o que a gente vai estar falando hoje, da Federação Planetária. Mas, em ordem de falar Federação Planetária, eu tenho que falar para vocês 2 tipos de classe planetária que eles consideram. Existem os mundos que fazem parte do sistema exopolítico de unificação. Então, é um grupo unificado. É conhecido como a federação. Essa federação é composta de várias sociedades interestelares que juntamente contribuem uns com os outros no processo unificado, onde eles fazem um comércio de informações, tecnologias, serviços. Quando eu falo comércio, eu não estou falando comércio pago, não é como nossa ideia de comércio. Eles não usam o dinheiro, não necessitam do dinheiro. O comércio funciona da seguinte forma: eles necessitam de algo e eles têm algo a oferecer e há uma troca. E a diferença deles com a gente é o seguinte, é que eles trocam até mesmo pessoas que não têm nada para oferecer. Ou muitos poucos recursos. Então, o que eles fazem? Eles oferecem e ajudam os recursos para a estabilização daquela civilização específica. Mas eu falando que existem 2 tipos de mundos. Quando digo mundos, são classes planetárias. E existem os chamados planetas que pertencem a 3 organizações básicas. A primeira chama-se Federação, a segunda são os rebeldes e a terceira são os caóticos. Caótico é uma tradução da palavra rogue. Rogue quer dizer uma pessoa que não está de acordo com o sistema. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho de cada um desses grupos para depois entrar o porquê e o que eles fazem. Tá? A federação é composta, inicialmente,
das 5 sociedades mais poderosas e avançadas. Quando digo poderosas, quer dizer com mais recursos, com mais capacidade, mais antigas que existem nesse quadrante estelar. Quando eu falo quadrante estelar, eu estou me referindo não somente à Via Láctea, eu estou me referindo ao grupo local de galáxias, onde a gente se encontra. O grupo local de galáxias é um grupo formado por 3 dezenas de galáxias, tá? Que está uma parte do universo. Imagine que o universo seja uma praia. Cada grão de areia dessa praia é um grupo estelar. O grupo estelar é composto de várias galáxias. Então, no nosso caso, a maior delas chama-se Andrômeda. A segunda é a nossa, a Via Láctea. A terceira é o Triângulo e a quarta é Pégasus. Depois, umas galáxias pequenas, umas informação, outras não têm grande significância, ok? Mas eu estou falando desse setor do espaço. Então, vocês vejam que é muito mais abrangente. Se isso aqui não tivesse uma organização, cada um vinha aqui e fazia o que desse a gana. Chegava aqui, pousava a nave no meio da cidade, não gostou, ele vai disparar um raio em você e termina com a história. Por que não passa isso? Porque existe uma hierarquia. Essa hierarquia, tá, faz com que existe um balanço. Esse balanço é aquelas coisas que se podem fazer e o que não se pode fazer. Então, quem é que administra esse balanço? Esse balanço é administrado para a federação, que não está sozinha. Eles contam com um outro grupo chamado rebeldes. Eles são rebeldes porque eles não fazem parte da federação, mas eles fazem negócios com a federação. Então, eles acatam as leis da federação e eles fazem troca de recursos, troca de serviços, troca de tecnologias. Então, esses 2 grupos são unificados. E o terceiro grupo é o chamado grupo caótico. Por que o grupo caótico? Porque nem todos os alienígenas, nem todos os extraterrestres estão de acordo com a política da federação ou dos rebeldes, que é de não interferência, ou manter um contato discreto e extremamente limitado com os seres humanos. Os caóticos imaginam que eles têm mais tecnologia, e tendo mais tecnologia, eles têm o direito de fazer o que eles querem. Então, são os caóticos responsáveis pelas abduções. Não tem nada a ver com a federação, não tem nada a ver com os rebeldes. Mas, eu dou um exemplo para vocês. Uma das civilizações mais antigas que fundaram a federação são os chamados Jagara Collective, tá? Que é um grupo humanoide quimeroide, porque é composto de várias hibridizações, e as pessoas conhecem esses caóticos como os greys. O grey é uma cor, que quer dizer cinza. Não tem nada a ver com a posição do nome da estação deles, que chama-se Jagara. Então, esse grupo de caóticos não está de acordo com a federação, com a não interferência. Segundo eles têm a tecnologia, a capacidade e o poder de implantação, então eles fazem o que eles querem. Eles são responsáveis por as abduções, são responsáveis pela mutilação de animais, até a mutilação de seres humanos. Também ocorre. Então, e por que é tão raro que ocorra algo assim? Porque a federação patrulha ao redor da Terra. Houveram vários relatos de naves brigando umas com as outras, disparando raios umas das outras, porque haviam as naves da Federação que estavam aqui protegendo a interferência dos caóticos. Por que a Federação tem isso? Ela tem uma diretiva primária de não interferência, porque diz que uma cultura superior tende a dominar a cultura inferior. Então, a Terra ia perder sua identidade e adotar a identidade daqueles seres. Eles não querem isso. Eles creem que tem que preservar a identidade humana com todas as crenças, hábitos e idiosincrasia que os humanos têm. Então, esse é o legado da Federação.
tá? E os rebeldes estão de acordo com isso e ajudam a federação nesse patrulhamento. Mas os caóticos são dissidentes, eram dos mesmos mundos, tanto da federação como dos rebeldes. Mas como eles não querem seguir a diretriz dos seus líderes, eles vão sair do seu espaço e fundar um espaço próprio e juntar-se num grupo. E esse grupo, então, ele chamou os caóticos. Eles fazem o que eles imaginam que ele fazer. Não fazem como por malícia, não fazem por maldade, mas eles fazem por lógica. Segundo eles, a lógica é o que controla tudo. Compreende? Isso tem que ser visto nesse ponto de vista. Ok? Então, eu falava que existem dois tipos de classificação planetária. Os planetas normais, que fazem parte da Federação, e alguns planetas, a maioria deles, são civilizações capazes de viagens interestelares, ou seja, entre estrelas. Mas existem outras civilizações que ainda não conseguiram viajar entre estrelas. Então, eles fazem viagens planetárias e outras estão ainda no tempo da Revolução Industrial. Ou seja, que a gente na Terra que estaria mais adiantado que eles. Mas é um grupo insignificante em relação ao resto. Ok? E esses são os mundos da Federação e os mundos dos rebeldes. Os caóticos, eles vivem sempre no estado, eles não têm planetas próprios, eles se escondem, eles vivem num constante estado, eles vivem como ciganos, que vão de um lado para outro. Eles não têm uma organização planetária, porque eles estão buscando qualquer tipo de total isolamento dos outros dois e controle autônomo. Então, agora eu vou falar de dois tipos planetários que existem: os chamados planetas quarentena e os chamados planetas santuário. Um planeta quarentena é um planeta que, de alguma forma, é perigoso e nocivo para a população galáctica. Então, por uma razão ou outra, eles proíbem que as pessoas visitem a esse planeta ou que as pessoas do planeta saiam dele. Porque sabe-se que seria um risco, não somente para a Federação, mas para os planetas que ainda não têm uma desenvoltura tecnológica para se defenderem e se protegerem adequadamente dessas tecnologias. Então, esses são chamados planetas quarentena. Eles mantêm uma vigilância nesses planetas para ter certeza que nada vai entrar e muito menos sair daí. Agora, existe o planeta santuário. São planetas que têm que ser protegidos, porque as populações estão no processo de expansão, estão no processo de transformação, um câmbio de paradigma, uma evolução espiritual. Então, esses são chamados mundo santuário. E a Terra é um desses grupos. A Terra justamente é considerada um mundo desses, um mundo santuário. E eles protegem a Terra. Então, por isso que não existem a quantidade de abduções que existiriam se não tivesse a proteção deles. Então, professor, as pessoas tinham muita dúvida, né, se a Terra era um planeta que seria protegido pelas federações aí, ou se nós estávamos aí presos aqui, não poderíamos viajar para o espaço. Então, o senhor está desmistificando agora essa questão. Exatamente. Tanto é que a Terra já mandou duas missões, tá, interestelares. Que missões foram essas? São, tá? Vocês têm, então, a missão da Voyager, a Voyager 1 e a Voyager 2, que são as primeiras naves interestelares, ou seja, saíram já do nosso sistema solar, estão indo a outros sistemas solares. Mas como elas foram feitas nos anos 70, imagine que os motores e a propulsão delas não são como os de hoje.
Então, vai levar décadas, se não até séculos, para que possam chegar no destino delas. E até agora, surpreendentemente, os resultados que estamos enviando são os mais incríveis possíveis, que validam a ideia de que não estamos sozinhos no universo, que existem inteligências planetárias. Então, o projeto Voyager é a prova de que nós não somos um planeta quarentena, somos um planeta santuário. Porque, em comparação aos quase 8 bilhões de pessoas da população, a fração de abduzidos é mais ou menos 1%. Com o auxílio da federação. Sem o auxílio da federação, estaríamos o quê? 80, 90, se não 100% afetados. E temos que ver a importância de tudo isso. Sabe-se que a federação entrou em contato com o presidente Eisenhower, nos anos 50, e a partir daí foi o primeiro contato que eles tiveram oficializado com isso. Então, acordos foram feitos de tecnologia. E existem as teorias de conspiração dizendo, então eles venderam a Terra, os direitos da Terra para fazer tecnologia. Não, não é verdade. Eles ofereceram dados e conhecimentos sobre o ser humano e sobre a Terra e sistemas geológicos diversos. E foram recebidos com uma tecnologia. Apenas que surpreendeu muito aos extraterrestres o fato de que, quando temos acesso à tecnologia extraterrestre, automaticamente transformamos essa tecnologia. Ou seja, em vez dos mundos que tomam a tecnologia deles continuam usando a mesma tecnologia, quando é na Terra, eles usam a tecnologia e adaptam a tecnologia em expansão, buscando melhorá-la mais ainda, aprimorá-la. Os extraterrestres estão contentes com a tecnologia como está, não faz falta que mude. Mas o ser humano nunca está em paz. Ele sempre pensa que pode fazer melhor. Isso eu penso que é uma coisa interessante, uma coisa importante que se faça. Então vejam que em mais ou menos 70 anos de história, olha os avanços nossos em 70 anos, em comparação a 1.400 anos atrás. Em 1.400 anos atrás, a gente não tinha ideia de nada, mas de repente, em 70 anos, avançamos num nível tecnológico que não tem freios. Ele está cada vez mais e mais num processo de expansão. Eu dou um exemplo. Estão criando-se partes de pessoas. Se a pessoa perdeu um braço, eles usam stem cells, tá? Células mãe, tá? Estão reproduzindo códigos genéticos para a reprodução de um braço. E aquele braço pode ser conectado de volta ao corpo, não existe rejeição, porque as moléculas são as mesmas, as células são as mesmas. Então, imagine, isso é um exemplo. E em todas as outras áreas. Da eletrônica eu nem falo. Vocês sabiam que a famosa computação quântica, que todos estão dizendo, não é mais considerada de alto avanço? É considerada até limitada. E ela nem saiu ao público ainda. Nem temos ideia do que é um computador quântico. E os governos já consideram eles obsoletos. Tanto que agora estamos usando um processo que chama-se GeoPads. Ou seja, são pacotes de cérebros sintéticos, que são parte orgânicos, parte eletrônicos, e dão 2.000% de diferença dos computadores quânticos. Então, 2.000%, onde é que tirou esse número da onde? Da cabeça? Não. Eles fizeram uma projeção usando algoritmos corretos para fazer uma medição. E a medição apontada disse isso. Então, vejam a importância dessas tecnologias novas. Então, a Terra caindo na parte, tá,
os chamados planetas santuário, eles estão, então, baixa proteção da Federação e baixa proteção dos rebeldes. Mas, infelizmente, também estamos enfrentando os caóticos. Só que era um tempo que não tínhamos ideia de armas escalares, transmissores de energia, lasers, uma série de outros meios de defesa que existem, descargas eletromagnéticas, pulsos eletromagnéticos dirigidos. Quer dizer que temos muitas defesas e muitas armas. Vocês nunca se perguntam como pode ser que uma nave extraterrestre capaz de viajar entre estrelas possa cair na Terra assim por assim? Não. Mesmo que os extraterrestres sejam super inteligentes, eles não são deuses. Eles não são perfeitos. Então, o que passa é que eles são sujeitos à lei da entropia, que é uma mudança que altera os sistemas deles. Então, essas naves caem. Mas elas não caem por uma equivocação ou por uma peça que não está funcionando, caiu no campo da entropia, mas caem mais por processo de que elas foram atingidas por algo. Algo fez com que elas caíssem. Esse algo pode ser humano, mas também pode ser tanto da Federação dos Rebeldes. Como eu disse, a maior parte das naves caídas sempre são caóticas. De cada 100 quedas de naves, pelo menos 90, 95% delas são de caóticos, fazendo que um simples 10 ou 5% seriam de naves da Federação ou de naves dos rebeldes. Quando um fala assim, fica estranho, porque parece que eu estou falando de ficção científica. Não, não é ficção científica. Isso é uma realidade que estamos vivendo agora. Então, agora, pela primeira vez, os governos da Terra, a começar dos Estados Unidos, estão abertamente falando do tema de vida extraterrestre inteligente. A própria NASA, que sempre ridicularizou os estudos ufológicos, agora está abrindo campanhas onde os ufólogos entram em relação com a NASA e existe um trabalho simbiótico entre eles, num processo, compreende? É algo incrível, é algo fantástico, para que vocês vejam. Professor, esses artefatos que são colhidos, né, dessas quedas das naves que se pegaram com seres, eles são recolhidos pelos governos em alguns locais que são escondidos aí há tanto tempo? Eles não são escondidos, eles estão sendo... Se usa o processo chamado retroengenharia, ou seja, eles desmontam o artefato para ver como ele funciona e como ele pode fazer para reproduzir esse artefato. Nem que se produza não totalmente, mas parcialmente. E, de certa forma, esse aparato pode ser usado pelos governos. Eu dou um exemplo disso. As chamadas naves triangulares. Tá? De cada 100 avistamentos de naves triangulares, 70 deles são naves feitas na Terra e 30% naves alienígenas. Quem faz essas naves? Essas naves são comissionadas não pelo governo norte-americano, mas por poder por trás do poder, que é um cabal, um grupo que controla essas tecnologias, utilizando os projetos de orçamento negro. Então, qual é a companhia aérea que produz essas naves? A maior, sendo que a mais comum, chama-se o TR Astra, que é um formato, um triângulo, usando tecnologia reversa alienígena. Então, justamente o TR, como é produzido, é feito para a companhia que chama-se Lockheed International Corporação.
E tem uma divisão da Lockheed que chama Skunk Works. E esses aparatos são feitos na Califórnia e são testados em Nevada, normalmente na área 51. Também existem aparatos que estão sendo testados na área 52, que chama-se Dugway Proving Grounds, em Utah. Então, vejam que a nossa visão de alienígenas e extraterrestres tem que ser revista. Temos que revisá-la. Existem coisas que não são como a gente pensa que são. Até um ponto eles estão assim. Então, temos que observar esses detalhes importantes. Então, vimos o que é a federação, vimos o que são os rebeldes, vimos o que são os caóticos, vimos o que são os mundos santuário, tá? E os mundos de quarentena. Especificamente, a Terra é um mundo santuário, porque eles sabem que a civilização humana não se parece a nenhuma que exista. Para a nossa capacidade de adaptação, para a nossa capacidade de improvisação, mas mais que nada, o ser humano se adapta a qualquer coisa, dado o tempo necessário de adaptação. Isso para eles é algo que é remarcável, porque eles já não fariam isso. Compreender? E esses são os pontos básicos sobre a federação, sobre os mundos caóticos e estão de quarentena. Ok? Então, eu gostaria de saber se agora temos já umas perguntas para dar tempo de responder para todos. Sim, já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, professor, você consegue ler aí? Porque eu não consigo aqui. Se eu poderia falar sobre os grupos Quimera, facção Orion e facção Andrômeda. Inclusive, esta última supostamente estaria infiltrada entre os humanos. A facção Andrômeda vem da galáxia de Andrômeda. Agora, os seres de Andrômeda não podem estar entre os humanos porque eles são gigantes. São seres que, se tu vê na rua um ser que tem 4, 5 metros de altura, tu chama atenção, né? Então já se vê que eles não são. As naves de Andrômeda são naves tão grandes que elas são do tamanho de planetas pequenos. Quantas vezes vocês viram documentais onde existem essas naves enormes perto do Sol, retirando o plasma diretamente do Sol? Alguns desses filmes são feitos por a própria NASA. E vocês encontram no YouTube, se buscam. Existem fotografias, existem filmes onde está passando isso. Tá? Pode botar a pergunta de volta, que eu queria ver o resto da... Vamos se botamos botar de volta a pergunta. Peraí, vai colocar. Assim que, porque como é bom quando eu estou respondendo, porque é uma pergunta larga e dividida em duas. Então me dá tempo de me lembrar exatamente de responder a pergunta inteira. Quando termina, a gente muda para outra pergunta. Tá? Ok, o grupo Quimera não é quimera, o grupo de quimeroides. Eles são chamados quimeroides de acordo com a lenda da quimera, que era um animal que era composto de vários outros animais, tá? E a facção de Orion não tem, devem ter quimeroides em Orion, por suposto, mas a facção de Orion não é absolutamente quimeroide. Uma fração dela é. Ok? E os seres de Andrômeda não estão... eles mesmos não estão entre os humanos. Mas existem vários alienígenas que sim estão entre os humanos, que fizeram alterações prostéticas e puderam, então, ter a aparência humana. E estão vivendo entre as pessoas. Inclusive, o seres de Orion também tem uma representação nesses termos, ok?
Os Sirius de Andrômeda, normalmente, eles têm essas naves enormes, e quando elas entram no sistema solar, somente a presença delas ia afetar a gravidade da órbita planetária ao redor do Sol, seria um desastre. Mas a tecnologia deles é tão poderosa que eles criaram uma nave que pode mover-se por um sistema estelar sem alterar nenhum tipo de órbita planetária. Isso por si só já é uma grande coisa. Ok? Então, o que eu podia falar sobre ele seria isso. Aqui temos outra. Professor, é possível que os humanos em projeção astral sejam convocados a participarem nessas naves de defesa? Eu digo, vou ser bem sincero para ti, tá? Normalmente, a projeção astral, que é considerada hoje primitiva, hoje traz uma coisa chamada técnicas mnemonáuticas. O mnemonauta é um ser capaz de projetar energia. Então, ele expande a consciência e pode reproduzir em forma etérea tecnologia física, mesmo em forma etérea. E é humanos que podem fazer isso, fazem parte de programas especiais. Existem programas de visão remota, como o projeto Stargate, que vocês buscam, que é da Força Aérea Americana, e o líder desse projeto chamava-se Ingo Swann, que é um dos maiores especialistas e profissionais na área de projeção astral. Ok? Agora, o que os humanos fariam com naves de defesa? No caso que existe a projeção astral, e no caso que essa projeção astral vai ter contato com alienígenas, não estariam falando com extraterrestres, mas estariam falando com alienígenas transdimensionais. Existem muitas vezes, por exemplo, o comando da Tacheran, que se apresenta como o supremo comandante da federação deles lá, mas a federação deles fica num outro universo, não é o nosso. E as pessoas confundem, botam ele no nosso como se fosse a mesma coisa. E é muito mais complexo que isso, ok? Então, que os seres humanos e projeção astral podem se conectar com alienígenas? Sem dúvida nenhuma, claro que sim, podem. Que são extraterrestres? Raramente são, mas existem extraterrestres que também são capazes de manter essa projeção astral. Agora, o que um humano faria como forma de defesa dentro de uma nave, não creio que possa fazer muito. Mas esse seria o ponto. Vamos ver a próxima. Próxima, Maria de Fátima, muito obrigada pelo superchat. Isso daí ajuda bastante o nosso canal. Sempre é um incentivo para a gente continuar. Então, muito agradecida. Vamos lá para a próxima pergunta. Ok, pergunta. Além do Jaguar Collective, quais são as civilizações que estão no comando da federação? Tá? Existem as Jagar, que é considerada uma das mais antigas. Existem reptoides, que são saurianos. Os saurianos se dividem em 3 categorias. Existem os reptoides, que são características reptilianas num corpo híbrido que também é mamífero. Então, são seres de sangue quente. Tá? Existem, por exemplo, grupos de felinoides, que são seres que são parte felino e parte humanoide. Tá? Existe o tecol metaprimatas, que são bem parecidos com a gente. E alguns deles podiam até se passar por humanos. Tá? E depois uma série de outras civilizações que têm características próprias. Ok? Qual seria a civilização de hierarquia mais alta da Federação? Seria um Jagara. Porque eles são uma das mais antigas que existem. E quando falo dos gregos, querem botar todos no mesmo saco, e não é assim. Os gregos que estão fazendo um trabalho que não é positivo seriam os caóticos. Mas os líderes da federação não fariam isso. Uhum. Vamos lá para a próxima. A nave de Varginha seria dos caóticos? Eu acredito que sim, que a nave de Varginha é um caso caótico.
Ele normalmente é composto por três tipos de seres, tá? O ser aquele de Varginha não era um ser autônomo. Ele era como um biorobô, um robô biológico. Tanto é que o comportamento dele não era de uma criatura inteligente, capaz de viajar entre estrelas, mas ele estava com medo e atuando por instinto, como um animal. Por quê? Porque quando esses biorobôs são controlados por uma quarta entidade, que é o que está controlando esses robôs. E se vê que essa entidade teve um problema porque eles perderam o contato. Quando perdem o contato, o que passa com eles? Eles revertem ao plano de instinto. Então, por isso, ele estava... por isso passou o que passou. Então, a nave de Varginha seria de caóticos. Certo. O que mais que tem? Professor Zaira Prado, mandando aí um superchat também. Muito obrigada pelo canal, muito obrigada a presença. Zaira está sempre aqui presente nas nossas lives. Um beijo para você, obrigada. Próxima pergunta. Se os de Andrômeda estivessem entre os humanos, seriam muitos sustos? Imagino que sim, porque tu vê uma pessoa de 5 metros de altura caminhando de uma multidão, eu não creio que vão olhar para ele, por mais que ele quisesse ser o supercampeão de basquetebol, porque imagina, tu tem 5 metros de altura, tu pode jogar basquetebol, não pode nada, não tem que atirar a bola, só põe ela para baixo. Mas não, os andromedanos, eles mesmos não andariam entre os humanos, mas eles podem criar o que eles chamam de sintozoides, que são androides biológicos. E esses sim podiam passar por humanos. E esses são os contatos dos andromedanos com a Terra. Vamos lá. Acho que é a última pergunta, professor. Professor, por fim, diminuir os efeitos da grande faixa solar pela ação galáctica, poderia construir uma esfera de Dyson sobre a Terra? Ok, a esfera de Dyson não seria através de um planeta. A esfera de Dyson é através de uma estrela. Tu constrói uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela, não ao redor de um planeta. Tu podia construir uma, mas para que tu faria isso? Porque tu ia isolar a energia planetária necessária para manter a Terra. Primeiro, porque como uma esfera de Dyson ao redor da Terra, não ia ter noite nem dia. Ia ser sempre noite. Porque a Terra não ia poder tocar a luz solar. E sempre seria inverno, nunca seria verão, nem primavera, nem outono, sempre inverno, porque não existe mais nada, compreende? E para fim de diminuir os efeitos do flat solar, eles fazem intensificação dos campos eletromagnéticos da Terra, que são dois, a magnetosfera e o cinturão de Van Allen, que são como os campos de força que protegem a Terra da radiação solar em excesso. Assim, recebemos somente aquilo que necessitamos, e não aquilo que nos vá a danar ou danificar. Professor, nós estamos aqui há quase 1 hora, estamos muito pontuais hoje, viu, gente? Porque nós estamos poupando aqui o professor de ficar sentado nessa posição. É muito difícil, porque ele teve aí um probleminha, né, na coluna também, então tá com muita dificuldade, fazendo aí um esforço danado para trazer esse conhecimento para nós todos aqui. Professor, eu não quero segurar mais o senhor, se o senhor tiver que fazer mais alguma consideração final sobre esse momento que a transição planetária está pedindo, né, que as ondas hertz estão aqui cutucando a gente nas nossas emoções, no nosso físico, né, e nós estamos aí sabendo que esse momento é um momento muito difícil para a humanidade, porque transitar de uma forma tranquila nesse momento é complicado, né, e pessoas sensíveis, como o senhor e outras também, a gente sente aí no físico também essas dores que o planeta está tendo aí no chacoalhar. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Prazer é todo meu. Pedia para vocês que a gente está agora, estamos praticamente na véspera
de uma transformação na Terra, uma mudança de paradigma que está alterando a consciência humana. Por isso que as nações que antes não falavam do tema extraterrestre, até o repudiavam, até faziam um pouco dele, agora estão abertamente apresentando o tema. E por alguma razão é. E essa razão, entre outras coisas, é a preparação das pessoas para essa grande revelação. Já vamos ter a certeza absoluta de que não estamos sós no universo. E vão dar a validação daquilo tudo que eu venho falando a minha vida inteira para as pessoas. As pessoas que aceitam e as pessoas que repudiam o que eu digo, porque não tá, porque não existe, porque está falando loucura, porque não é assim. Que se tem, porque não, qual é a prova que tem que eles existem? Pô, mas olha, não existe uma, nem duas, nem três, existem muitíssimas provas. Mas tem um ditado que diz assim: o pior tipo de cego é aquele que não quer ver. A própria matemática nos aponta, quando fazemos algoritmos, quando fazemos equações, e quando fazem uma de probabilidades, quais são as probabilidades da Terra ser o único planeta com inteligência do universo? A resposta é absoluta arrogância, porque é impossível que for assim, ok? Então, quer dizer para vocês, primeiro pedir desculpas, mas meu estado de saúde de verdade não é dos melhores no momento, mas eu não podia deixar de vir aqui participar com vocês, como faço, e semana que vem, na quinta-feira, também estarei aqui com vocês, ok? A não ser que passe alguma coisa e não possa, mas caso contrário, contem comigo. Eu estou aqui para isso. Então, quero agradecer para vocês o fato de que vocês estão aqui todos conosco, estão aqui promovendo o canal, é muito importante, ok? Então, agradeço para vocês tudo isso e dizer para vocês que é um prazer e uma honra poder vir aqui compartilhar um pouco que eu sei com vocês. Então, desejo para todos uma boa noite. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui conosco. Essa é uma live de muito compartilhamento, de amor, de conhecimento, né? Então, essa quinta-feira sempre fica à disposição aí do professor. Espero que vocês tenham aí um bom final de semana também. Aguardem, aí nós vamos trazer muitas pessoas também falando sobre outros assuntos na próxima semana. E vamos deixar aí o professor descansar, porque hoje o dia para ele foi pesado. Então, gente, entrem no WhatsApp dele, está aqui na descrição. Entrem em contato com ele se quiserem, também na descrição. Estão todos aí os canais. Espero ter aí deixado para vocês a descrição tudo certinho, tá? Então, professor, fica com Deus. Nosso coração está com você. Força, tá? Obrigado. E um beijo para os meus amigos aqui do canal. Multipliquem essa live para passar conhecimento para outras pessoas e amigos que estão à volta de vocês aí e ainda não sabem, tá? Até a próxima, professor. Bye, bye. Namastê.